me chamo Raíssa e hoje eu vou dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos. Vou falar sobre o item de número 8, que é a virtude. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria ler uma mensagem do livro Fonte Viva e depois fazer a nossa prece. O nome da mensagem é Cada Qual e ela inicia assim. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. Um aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então vamos à oração. Senhor Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que no conforto de nossos lares, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Te pedimos clareza de ideias, para que a gente consiga compreender da melhor forma os ensinamentos deixados por nossos amigos espirituais, que são baseados nos ensinamentos de Jesus, nosso irmão maior. Te pedimos que nos proteja e nos abençoe e que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, no meu entendimento, esse capítulo, Sede Perfeitos, capítulo 17, é como se fosse um compilado de qualidades e outros deveres que a gente tem que exercitar para que a gente se depure em espíritos de perfeição relativa. E nesse sentido, como a gente já viu em vídeos anteriores, os nossos colegas abordaram temas como o homem de bem, falaram sobre a parábola do semeador, e já na instrução dos espíritos foi falado sobre o que é o dever. E hoje eu venho trazer a vocês um pouco sobre o que seria a virtude. Esse item é uma instrução do espírito que se chama François Nicolas Madeleine, vindo da França em 1863. E ela inicia da seguinte forma. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Ou seja,
Para eu ser virtuoso, eu tenho que exercer a caridade, eu tenho que ser esforçado, eu tenho que ser também cauteloso e modesto. E dessa forma eu vou conseguir me desenvolver como espírito. E a gente sabe que essas qualidades não são simplesmente concessões divinas, não são dons que Deus dá a alguns espíritos sortudos, e sim são conquistas que a gente adquire através de diversos enfrentamentos, de diversos aprendizados, que a gente consegue através de muito esforço e firmeza de propósito. Tendo isso em vista, a gente sabe que nem sempre a gente está disposto a fazer esse esforço. E isso acaba atrasando aí a nossa marcha, o nosso desenvolvimento quanto espíritos. E muitas vezes até mesmo por conta do estado em que a gente ainda se encontra, né? Nosso estado evolutivo. E é isso que ele aborda, seguindo aqui o texto. Ele continua assim. Infelizmente, sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam, ou seja, que as enfraquecem e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se estadiar-se, de ser alardeada. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Ou seja, não é virtuoso aquele que tem ausência de modéstia e tem aquele orgulho, né? Aquele amor próprio excessivo que acaba se tornando em orgulho. A verdadeira virtude é aquela que não precisa ser gritada aos quatro ventos, ela já é naturalmente notada. Na verdade, as pessoas que já possuem essas qualidades bem desenvolvidas já agem de forma tão natural que não fazem nem questão de serem notadas, de que essas virtudes sejam notadas. E aí o texto continua falando alguns exemplos, de pessoas virtuosas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura de Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Bem, para falar a verdade, eu mesma não conhecia essas figuras que são citadas aqui, mas pesquisando eu vi que esse São Vicente de Paula foi um sacerdote católico francês que teve muitas obras de caridade, mesmo que amando da rainha da época, ele praticava distribuição de esmolas aos mais necessitados, visitava doentes nos hospitais, também lutava bastante pelas condições de vida de alguns prisioneiros e também foi responsável por abrir uma associação chamada Damas da Caridade lá na França. E além de tudo isso, ele, em uma de suas viagens, foi feito de prisioneiro também e acabou sendo vendido como escravo para uma família de agricultores, se não me engano, e também para um químico. E mesmo ele passando por todas essas intempéries da vida, ele ainda manteve a sua fé inabalada. Tanto que um de seus últimos donos, por assim dizer, porque ele acabou virando um servo, ele foi basicamente convertido porque ele ouviu os cânticos, os louvores, de São Vicente, demonstrando aí que ele realmente era uma pessoa de diversas qualidades admiráveis. Já o que eles falam, o digno cura de Ars, que se chama, na verdade, deixa eu encontrar aqui o nome do homem, Jean-Marie Baptiste Vianney, também foi um sacerdote católico francês, com diversas obras também de caridade, que fez muito pelo povoado onde ele vivia. Ele, por muitas vezes, dormia no máximo 3 horas por dia,
para que o restante das horas ele pudesse utilizar ajudando o próximo. Às vezes ele ficava 15 horas ouvindo as confissões daqueles que chegavam até a paróquia onde ele se encontrava. E é dito também que ele gastou todo o dinheiro da herança que o pai dele deixou a ele, ajudando os necessitados. Logicamente que essas figuras, né, trazidas no Evangelho eram as que eram mais famosas no local e na época em que esse livro foi concebido, certo? Mas se a gente trazer aqui para a nossa realidade, a gente também pode dar diversos outros exemplos, como o próprio Chico Xavier, a irmã Dulce. Então a gente tem vários exemplos aí de pessoas virtuosas. E ainda nesse mesmo trecho ele fala aí de tantos outros desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Mais uma vez mostrando que as virtudes, né, não são coisas para se ficar alardeando por aí, e sim são conquistas que a gente tem que manter no nosso íntimo, até porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, seguindo aqui a leitura do item, é falado assim: todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Com relação ao desenvolvimento das virtudes, tem uma passagem na Bíblia, né, que é da primeira epístola de São Pedro, que ele fala sobre a vocação cristã. E acho que aborda exatamente isso que o Espírito falou nesse primeiro parágrafo, né? Vou começar aqui a leitura no versículo 2, em que ele fala assim: graças e paz completa seja a vós outros pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Como todos os dons do seu divino poder, que dizem respeito à vida e à piedade, nos têm sido dados pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude, pelo qual nos comunicou as muito grandes e preciosas graças que tinha prometido, para que por elas sejais feitos participantes da natureza divina, fugindo da corrupção, da concupiscência que há no mundo. Vós outros, aplicando, pois, todo o cuidado, ajuntai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor de vossos irmãos, e ao amor de vossos irmãos a caridade. Porque se estas coisas se acharem e abundarem em vós, elas vos não deixarão vazios, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que não tem prontas essas coisas é cego, e anda palpando com a mão, esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Sobre esses versículos, a gente pode entender da seguinte forma: Pedro coloca primeiramente a virtude fé, porque a fé é o nosso alicerce, a nossa base de tudo, é o que leva a gente a crer na bondade e na misericórdia divinas. Essa fé tem que levar à ciência, né, que seria o conhecimento do que é o bom e do que é ruim, para que a gente saiba aplicar em todas as oportunidades que a gente tem na vida, né, quando a gente se encontra com uma dificuldade, com uma adversidade. Esse conhecimento tem que levar a gente ao autodomínio, ou seja, ao domínio das nossas vontades e dos nossos impulsos. E também a perseverança, que aliando a fé e o conhecimento, mantém a gente firme num propósito, conseguindo sobrepor os obstáculos que aparecem. Logo depois, ele cita a piedade, que é a capacidade da gente ter empatia com o nosso próximo, da gente compreender as dores, as dificuldades pelas quais o nosso próximo passa. E quando a gente compreende as dores do próximo, a gente começa a ter aquele amor fraterno que ele cita, né? O amor para com o teu irmão.
e através desse amor fraterno a gente é capaz de exercer a caridade sempre que necessário, né? Então, o que a gente entende com tudo isso? Que o desenvolvimento das virtudes está ligado ao nosso desenvolvimento moral completo, de forma que uma conquista de uma qualidade vai levando à conquista de outra, e assim sucessivamente até a gente conquistar todas as qualidades necessárias por completo e nos tornarmos espíritos depurados. Então, continuando a nossa leitura, no segundo parágrafo a gente é convidado. Convidado ao quê? Vamos ler. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Sobre esse parágrafo é importante que a gente entenda esse amor próprio, mas no sentido de uma vaidade excessiva, e não do amor próprio básico que todo mundo tem que ter, né? Que é normal. E sim nesse sentido de vaidade excessiva, de orgulho excessivo. Até porque a gente tem diversos exemplos na história do mundo de figuras que, sim, tinham algumas virtudes desenvolvidas, fossem elas virtudes morais ou intelectuais, e que acabaram utilizando essas qualidades em benefício próprio, acabando por pôr em risco a vida de diversos seguidores seus, né? A gente pode falar isso de, por exemplo, Moisés, né? Que era um médium muito dotado, mas acabou fazendo, né? Passando por algumas dificuldades e fazendo coisas que não deveria. Então é importante que, mesmo que a gente desenvolva algumas virtudes, a gente tenha a modéstia e saiba ter equilíbrio e estar sempre em vigilância para não proceder com os mesmos erros que a gente vê diversas vezes, né? Tantas pessoas cometendo. Bom, continuando a nossa leitura, ele fala ainda sobre o orgulho. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Essa fala me lembrou da parábola do fariseu e do publicano. E agora vocês vão me permitir imitar a nossa colega Carol e colocar um videozinho da parábola aqui em cima, onde o fariseu e o publicano foram ao templo orar. O fariseu era um cidadão que era bem visto por todos, que era admirado por todos, e talvez por isso ele já tivesse assim, um certo orgulho, talvez achando que era o que na verdade não era. Já o publicano não era uma pessoa muito bem vista porque era um coletor de impostos. Esses dois se encontram no templo e o fariseu não gosta muito de ver ele por lá. E então, quando o fariseu começa a orar, muito orgulhosamente por sinal, começa a relatar todos os defeitos que ele acha que os outros têm, mas que ele não tem. Enquanto que o publicano começa a fazer uma oração humildemente, reconhecendo que é pecador, mas que consegue, né, mudar. Então ele pede oportunidades de Deus. E aí no final da parábola é dito que o fariseu sai ainda com mais pecados, porque ao invés de suplicar ao Senhor, começa a listar todos os defeitos dos outros, enquanto que o publicano sai dali justificado
porque orou honestamente a Deus e Deus ouviu as suas preces. Então, fala justamente o que esse parágrafo está colocando sobre a importância da gente ter, né, as nossas conquistas íntimas e de não exteriorizá-las com o intuito de colher elogios, né? Porque isso acaba tirando toda a dignidade do bem que a gente acabou de fazer. E a gente sabe que a gente não deve fazer o bem visando ter alguma coisa em troca, visando ter o reconhecimento das pessoas, porque é o único ser para quem a gente deve, né, melhorar é para nós mesmos e para Deus. Então, só para finalizar aqui, eu vou ler o último parágrafo, em que ele fala assim: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Bonito, né? Então, gente, eu encerro por aqui essa leitura. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e também o tempinho que tiraram para ver esse vídeo. Vou encerrar lendo uma mensagem que se chama A Oração do Justo, também do livro Fonte Viva, e depois vou fazer a prece de encerramento. A mensagem começa assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Considerando as ondas do desejo, em sua força vital, todo o impulso e todo o anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho, no imo do ser permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos d'alma pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, a prece de encerramento. Senhor Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pelo alimento de cada dia e pelo conforto de nossos lares.
Te agradecemos também por todas aquelas pessoas que, em virtude do momento pelo qual o mundo passa, tornaram possível a gente viver ainda de forma confortável. Sejam elas médicos, enfermeiros, entregadores, motoristas, garis, professores, mostrando mais uma vez, Senhor, que a gente sempre precisa uns dos outros para continuar seguindo em frente. Rogamos também, Senhor, por todas aquelas pessoas que desencarnaram de forma abrupta. Rogamos também pelos seus familiares, que todas essas pessoas sejam amparadas, caso seja necessário. Te pedimos pela nossa proteção dos nossos familiares, de nossos amigos, também dos nossos jovens e crianças da evangelização, que a gente sente tanta falta. Te pedimos também que, com a Tua presença que nos fortalece, a gente possa prover para os mais necessitados as ajudas que eles precisam. É dessa forma, Senhor, que nós encerramos o estudo de hoje, te pedindo que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.